Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos fazendo uma leitura sobre as parábolas da Bíblia, seguindo aqui o livro do Herbert Lockyer. É um livro antigo, mas é um livro muito bom. Ele escreveu uma série de livros, né? Todas as orações da Bíblia, todas as parábolas, todos os milagres. Esse pastor é de um tempo muito fértil, muito produtivo, em que se produziam muito. E o material por eles produzido, nós temos poucos traduzidos para a língua portuguesa, e até mesmo no inglês, não tem sido muito traduzido, ou não tem sido realizadas novas edições e traduções. Alguns poucos se dedicam a publicarem material desse tipo. Por quê? Porque com a produção de novos livros, novos materiais, o material excelente produzido por esses pastores aí, ele acabou sendo incorporado a outros livros, a outros materiais, que são apresentados hoje em dia como manual de profecia, manual de teologia, manual de alguma coisa, tá? Mas é um material muito rico, muito bonito, muito interessante. Nós estamos falando sobre a parábola das árvores. Ela decorre da primeira grande tragédia, né, do assassinato em massa de irmãos praticado por um irmão ou um meio-irmão, como você queira dizer. Gideão, o libertador aí, um dos libertadores, um dos juízes, recusou tornar-se rei sobre o povo de Israel. E o livro de Juízes declara que naqueles dias, a literatura de Juízes, ela segue esse mote. Para você interpretar o livro de Juízes, você deve seguir a recomendação que se encontra no livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia conforme a sua própria vontade, fazia conforme entendia ou compreendia, nos limites das suas próprias convicções. As estruturas estabelecidas por Moisés, muito embora vigentes parcialmente, não estavam cumprindo perfeitamente o seu propósito, a sua missão. Os sacerdotes, os auxiliares dos sacerdotes, os levitas, não estavam cumprindo perfeitamente a sua missão e o seu propósito. Cada tribo estava se acomodando na sua região, cada grupo cuidando dos seus próprios interesses. Quando eles eram atacados por inimigos poderosos, Deus, na sua infinita misericórdia, levantava um comandante militar, tá? Um chamado juiz, para liderar o povo e evitar que eles se tornassem escravizados novamente. O próprio texto declara que o fato deles serem atacados pelos seus inimigos em volta, ou por inimigos internos ali também, era decorrente na interpretação do escritor sagrado, era decorrente do desviar-se dos mandamentos de Deus, tá? Se fragilizavam espiritualmente, se fragilizavam como nação, como povo, né, como uma identidade nacional, e ficavam à mercê de hábitos e costumes que deveriam estar ausentes do povo de Israel. Basicamente, a idolatria e tudo que decorria. Esse é o caso aqui dos habitantes de Siquém. Siquém, a cidade santuário, dedicada a Baal Berit. Baal Berit, o senhor da aliança. Baal tem Baal de tudo, né? Baal do sol, Baal da chuva, Baal da primavera. Tem Baal, era conforme a necessidade ou a conveniência. Aí vai se criando designações referindo-se ao Deus principal do panteão dos cananeus. Baal era o Deus principal, ou o pai de todos os deuses, era o Deus principal. A filha, na mitologia cananeia, era a divindade secundária, mas Baal era sempre o Deus principal. O fato de na cidade de Siquém ter o culto a Baal Berit significa que estabeleceu-se um culto, e esse nome, para celebrar o pacto entre os moradores de Siquém
e os israelitas. A Bíblia declara, na Deuteronômio, Moisés havia ordenado que na terra prometida não deveria ser permitido a permanência de grupos ou de povos ou nações que haviam sido condenadas por Deus. Eles poderiam fazer aliança com povos distantes, não daquela terra ali. Aquela terra deveria ser conquistada, tá? Deveria ser conquistada. O fato é que isso não ocorreu. Isso não ocorreu. A própria Bíblia declara que isso não deveria ocorrer de uma só vez, seria aos poucos. Você não tem como promover assim uma limpeza sem população suficiente para habitar, porque as feras, na época, os animais selvagens dominariam aquelas regiões. O fato é que os judeus desobedeceram a Deus, foram lentos, foram demorados em cumprirem o propósito e o plano de Deus para eles e fizeram pactos, alianças com povos dentro do território de Israel. Esse era o caso de Siquém. Esse era o caso de Siquém. Então, os moradores eram obrigados, viviam como que escravos, prestavam serviços, mão de obras, escravos, segundo os costumes daquela época. Pagavam tributos, taxas. Siquém é uma cidade, santuário, fortaleza, uma cidade murada, uma cidade fortalecida, que tinha uma torre e tinha também um, uma entrada, um subterrâneo para um local de culto subterrâneo, tá? As formas de culto aí tem pessoas que vão atrás, tem até livros aí dedicados a explicar como eram os cultos daquele povo, daquela terra, as práticas, e eu não tenho muito interesse, porque a Bíblia já declara bem claramente como era o culto, e a Bíblia também declara o que aconteceu com essas populações, com esses povos, em decorrência da prática desses cultos idólatras. O nível de corrupção moral, espiritual, o nível de degradação, de violência, era algo assim é, estarrecedor. Se alguém quiser, tiver interesse aí, eu nada falo contra. Se tem curiosidade, vai se arrepender, você vai se arrepender com toda certeza, tá? Não pense que a limitação do pecado era ter lá uma imagem de escultura ou um poste ídolo ou alguma coisa exótica. Não. O nível de corrupção era muito intenso e contínuo, né? Promovendo uma degradação moral, espiritual, familiar, social. Não era uma coisa simples, não era nada ingênuo, não é algo que se poderia corrigir. Algumas pessoas se dão o direito de questionar a Deus, como se Deus, o Criador dos céus e da terra, não tivesse o direito de decidir sobre quem vive ou sobre quem não vive sobre a terra. Esse período aqui na história de Israel, Deus está intervindo num ambiente completamente inóspito. Deus está intervindo no meio de uma humanidade brutalmente corrompida pelas consequências do pecado, da idolatria, do abandono a Deus, com o objetivo de marcar posição, estabelecendo uma nação entre todas as nações da terra, para que essa nação e esse povo servissem como sacerdotes de Deus, proclamando ao mundo a palavra de Deus e intercedendo diante de Deus pela humanidade. Tá? O propósito de Deus para com a humanidade não é diferente do propósito de Deus para com Israel. Entre os judeus, Deus separou uma tribo para que servisse como tribo sacerdotal para o povo de Israel. Mas a nação de Israel, o povo de Israel, estava sendo preparada por Deus para ser uma nação e um povo sacerdotal, numa vida dedicada e consagrada a Deus, servindo como testemunho e influência para a humanidade pecadora. Deus está intervindo, Deus está colocando a mão no pecado, Deus está alcançando a humanidade pecadora, a humanidade
muito comprometida pelo pecado e apresentando ou reapresentando o plano dele de salvação para com a humanidade. É simples, não tem nada de, ah, meu Deus, porque Deus é o Deus que se revela, é o Deus que intervém, é o Deus que manifesta a sua vontade, é o Deus que convida, que chama para o pacto celebrado com quem? Com a humanidade. O pacto celebrado com a humanidade quando? Quando da criação. Quando da criação, não precisa ficar preocupado. No ato de criar, Deus se revela a sua criação e apresenta o seu propósito. A humanidade se desvia do plano de Deus e Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não abandona a humanidade. Algumas pessoas se sentem muito ofendidas quando são chamadas ao arrependimento. Você pode ver, a pessoa está lá, prisioneiro do pecado, escrava do pecado, né? A vida arruinada pelo pecado, a família destruída pelo pecado. Se você não faça isso, não me toca, não fala comigo assim, quem é você? Na minha vida mando eu. Você pode ver, o pecado vai corrompendo. Ah, eu faço, mas todo mundo faz, todo mundo peca. O pecador tem lá as suas desculpas, tem lá as suas desculpas para não se submeter à vontade de Deus. Muitas vezes, a própria Bíblia relata, e os povos do mundo antigo também tinham essa perplexidade, eles olhavam para Israel, mas eles, quando se entregam aos nossos cultos, aos nossos deuses, eles fazem pior do que todos os que estão aqui. Pensamento semelhante pode ser dito em relação à igreja, né? A igreja que se apresenta como corpo de Cristo, muitas vezes desprezando, na história, tentando sufocar e abafar a história de Israel, a história do povo judeu, do povo de Deus, se dizendo ocupar totalmente a posição, o lugar, como se o povo não existisse, como se Deus não estivesse tratando com Israel, bem como trata com todas as demais nações da face da terra. Muitos religiosos olham para os cristãos e falam, mas não bate também, não tá, estão fazendo pior, o pecado pior ocorre em tal lugar, em tal grupo, em tal momento, ao que fez o fulano, ao que aconteceu com o ciclano, o beltrano. Todos nós, seres humanos, temos as nossas desculpas para permanecermos nas nossas convicções, quer sejam elas corretas e, infelizmente, muitas delas totalmente equivocadas. Mas o que não muda é o fato de Deus estabelecer os meios para convocar a humanidade ao arrependimento. Arrependei-vos. O que ocorre aqui é uma tragédia. 70 filhos teve Gideão. 70 filhos teve Gideão. 70 filhos bons, nobres. Pelo menos é assim. É assim que Jotão, o único filho sobrevivente, se refere ao seu pai e aos seus irmãos, como pessoas excelentes, como pessoas nobres. Um dos filhos de Gedeão foi Abimeleque. Abimeleque era filho de uma mulher da cidade de Siquém, uma escrava. Então, provavelmente uma cota de escravos, e a família de Gideão, ou o próprio Gideão, como libertador do povo durante uma batalha que teve lá, ele estendeu aí algum pacto de paz com os moradores de Siquém e ele teve acesso ou direito à parte da dívida dos moradores de Siquém para com os israelitas. Então, Gideão recebeu escravos, animais, serviços e coisas desse tipo. E a família de Gideão tinha direito a essa continuidade. O que acontece? Essa mulher, que foi dada como escrava, observando a legislação judaica, não deveria haver esse envolvimento, tá? Do senhor com a escrava. Não deveria haver esse envolvimento. Se ele tivesse interesse, ele deveria colocá-la como esposa. Havia toda uma lei tratando disso. Moisés trata de todas essas situações, dessas possibilidades. O fato é que Gideão teve um filho com uma escrava. Essa escrava era
provavelmente formada na cultura dos moradores habitantes de Siquém, um elo muito próximo, tanto que o filho, o comentarista usa a palavra bastardo, né? Essa palavra não existe ou não deve existir mais, né? Um filho de um casamento ilegítimo, mas a denotação era essa naquela época. O fato é que ele é filho de Gideão e a filiação, é, o direito é decorrente da paternidade. Os direitos que o Abimeleque possuía dizem respeito a ser filho de Gideão. Quanto à mãe, a mãe tinha vínculo com Siquém. Aproveitando desse vínculo com Siquém, sendo ele filho de Gideão, Abimeleque fez uma proposta: ó, vocês estão servindo a família de Gideão, eles reinam sobre vocês, ou seja, tributos, taxas, impostos, serviços, escravos eram concedidos para a descendência de Gideão. Não é melhor servirem a mim, que sou irmão de vocês? O pai da minha mãe mora aí, meu avô mora em Siquém. Não é mais fácil vocês me terem como rei? Sou filho de Gideão também e sou filho de Siquém. Olha a situação que o próprio Gideão acabou criando para a sua família, para a sua descendência. Um erro, aparentemente um erro comum, um erro simples, com o passar dos anos, se transforma em algo que quase que destrói a descendência de Gideão. Os moradores de Siquém pegaram o santuário, juntaram prata, deram para esse jovem Abimeleque. Ele alugou aí uns mercenários. Época em que não havia rei, cada um fazia o que queria, né? Juntou ali um grupo, um bando armado e assassinou os seus irmãos. Abimeleque mata os seus irmãos e foge apenas o Jotão. E Abimeleque passa a herdar, ser o único herdeiro dos bens, das propriedades do Gideão ou Jerubaal. Jotão, tendo sobrevivido, tendo presenciado, tendo visto a tragédia, a morte dos seus irmãos, sem nada poder fazer para salvá-lo, ele vai para um dos montes ali da região e ele profere uma sentença, um apólogo. Ele conta essa parábola das árvores aqui para os moradores de Siquém. Eu entendo essa parábola como bastante limitada, nem caracterizo como uma palavra profética, tá? É mais um apólogo, é um clamor por justiça. Ele está pronunciando uma sentença, uma maldição para Siquém, contra a cidade de Siquém e também contra o meio-irmão Abimeleque. E nessa sentença, nessa parábola, ou nesse apólogo aqui, ele cita as árvores. As árvores citadas, elas representam a nação, o povo de Israel, e também representam Gideão e os nobres filhos de Gideão que foram assassinados. Então ele fala da oliveira, ele fala da figueira, da videira, do cedro e, por fim, ele fala do espinheiro. A oliveira era e ainda é, né? Pelo que ela produz, né? O seu azeite. A oliveira, ela, dizem aqui, né? E eu não duvido disso, uma árvore adulta produz meia tonelada de óleo, de azeite. A oliveira, o fruto serve como alimento. O azeite faz parte da oferta de manjares, também tem a sua relevância no culto, no culto judaico, né, de ofertas e sacrifícios. E as folhas, nós quando vemos a Bíblia, o livro de Gênesis, Adão e Eva usaram as folhas da oliveira, elas simbolizam a paz. Não? A figueira é que usaram com alimento. As folhas da oliveira simbolizam a paz e a madeira é usada nas construções. A figueira, sim. A figueira, a doçura, o figo, os frutos que ela produz, ela serve também de abrigo. Adão e Eva, sim, usaram as folhas da figueira como vestes impróprias para cobrirem o pecado. Impróprias.
tanto que o próprio Deus providencia o sacrifício e o- a pele é utilizada depois como cobertura. Mas tem uma simbolização, né? A consciência do pecado, muito embora doce, não tem como ser redimido por si mesmo, tá? Então, tem essas referências aí na Bíblia. A videira, a produção de uvas, o vinho é a bebida comum do Mediterrâneo, é a bebida comum dos judeus, dos hebreus, historicamente. Tá? Tem quem torça o nariz, mas torça o quanto se quiser. Eles bebiam e eles bebem e não tem nenhum problema com isso. Ah, mas eu sou cristão e eu não bebo. Então sejam cristão e não beba. Mas isso não nos dá o direito de interferirmos na vida, na fé ou nas convicções de qualquer outra pessoa. Quem bebe, o faz e glorifica a Deus. Quem não bebe, não o faz e glorifica a Deus por isso. Cada qual tenha firme a sua consciência e viva de acordo com o que a palavra de Deus permite. Na liberdade, seja livre. Na proibição, exima-se do pecado. É simples. O cedro, o cedro, o cedro é uma árvore nobre, muito nobre. O cedro foi usado nas construções do templo. O próprio rei Davi, que não teve uma casa de pedras, né? O palácio dele era de madeira, mas a madeira era o cedro. O cedro é uma madeira nobre. Ainda hoje é uma madeira muito nobre. As árvores chegavam a 30 metros de altura, um pouco mais, e 6 metros de diâmetro, uma árvore adulta, tá? O cedro representa essa nobreza, essa realeza. Na parábola proferida por Jotão, nenhuma das árvores, ou todas elas, quando convidadas para reinarem sobre todas as árvores, ou seja, sobre Israel, aceitaram, ou seja, elas recusaram ser feitas rei. Nenhuma das árvores quis reinar sobre todas as outras, exceto uma, o chamado espinheiro, que está mais para um arbusto do que uma árvore. O espinheiro é uma árvore de pouca utilidade, ele é usado como para fogo, para fazer fogo, como lenha, nós chamávamos de lenha, né? Vamos ver como ele escreve aqui. Ele não produz frutos, não serve para abrigo e a madeira é usada como combustível para o fogo. Esse é o espinheiro. E ele refere-se aqui também a uma árvore que produz aí algumas secreções que facilitam a queima. Há alguns arbustos, existem alguns arbustos que pela fricção, na época do verão, o intenso calor, pela fricção dos galhos, ela entra num processo de combustão ali, aparentemente é espontâneo, mas é decorrente da fricção e do que ela produz, que só serve para aumentar a sua característica de, de madeira para fogo, né? Só serve para alimentar o fogo. Então, a parábola proferida por Jotão, ela é basicamente simples. As árvores representam Israel, representam os direitos, representam a posição de Israel conforme estabelecida por Deus, especificamente são uma representação da nobreza do caráter de Gideão, que é uma extrapolação, né? Gideão era um homem dos seus dias, limitado ao conhecimento conforme Deus se revelou para ele naqueles dias e também os seus filhos, e viviam num ambiente, muito embora devotado a Deus, mas em que, pela ausência de uma liderança que mantivesse as instituições firmes, né, funcionando em harmonia ali, o sacerdócio, o ministério levítico, estava vivendo cada qual conforme a sua vontade, cada um conforme o seu querer. Ele termina essa parábola reivindicando justiça, reivindicando justiça.
se é correto o que fizeram os moradores de Siquém e Abimeleque aos filhos de Gideão, que vivam em paz. Se não, que saia fogo de Abimeleque, ou seja, do espinheiro, e consuma Siquém, e saia fogo de Siquém e consuma Abimeleque. Isso se cumpriu. Mas, em termos de tentar analisar essa parábola como parábola profética, isso é muito difícil, porque ninguém se arrependeu, tá? Abimeleque não se arrependeu, os moradores de Siquém não se arrependeram, ninguém se voltou para Deus, tá? Ninguém chorou os filhos de Gideão, ninguém se humilhou pelo pecado cometido. É um clamor por justiça, é uma imprecação, que Deus faça justiça. E Deus fez justiça, usando o pecado dos pecadores contra os próprios pecadores, a arrogância, a violência, a maldade. Siquém, a cidade foi destruída, Abimeleque acabou morrendo também no seu pecado e nos seus erros. O Herbert Lockyer, ele desenvolve toda uma teologia aqui em relação a essa parábola, o caráter profético. Eu não partilho dessa convicção. Eu entendo que é totalmente circunstancial essa parábola. Ela é totalmente circunstancial. A compreensão do juízo, do julgamento, do pecado, da condenação do pecado, você encontra mais em termos pretéritos, ou seja, olhando para trás, estudando ali a legislação mosaica, os ensinos de Moisés, tudo que Moisés havia ordenado ao povo, tudo que Josué também reordenou ao povo, a necessidade de pureza, a necessidade de manter-se fiel ao pacto com Deus, à aliança com Deus. O Deus do pacto, o Deus da aliança é o Deus de Israel, não é o Baal Berite, tá? Não é porque tem o nome de Deus do pacto ou Deus da aliança que é uma referência segura ao verdadeiro Deus que celebra um pacto para com toda a humanidade, mas que estabelece a obediência a Ele como meio, como caminho. Ou seja, a justificação sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. Nunca foi por qualquer outra coisa. A fé leva à ação correta. A fé leva à obediência. A justificação sempre foi pela fé. Então, eu não partilho aqui. Ele usa, é um método chamado extrapolação. Aí ele vai pegar as árvores e vai extrapolando através da história. Aí ele vai falar das virtudes de Israel, do fracasso de Israel, do julgamento de Israel, da redenção de Israel, que a figueira não, aqui, que o arbusto, aqui o espinheiro, Israel não reconheceu os nobres, né, reinando sobre si, mas aceitou a figueira. É uma extrapolação, porque esse jovem que se fez rei por 3 anos, esse Abimeleque, ele não reinou sobre Israel. Ele foi o primeiro a declarar-se rei, mas ele não reinou sobre Israel. Ele governava ali uma região, as posses, a possessão de Gideão. Ele tinha um bando armado financiado por Siquém, reinava sobre Siquém, alguns vilarejos, algumas cidades ali. Tá? Ele não era um rei nacional. Ele não era um rei de todo o povo de Israel, de todo o povo judeu. Ele é o primeiro a fazer-se rei, segundo a sua própria vontade e o seu querer, um assassino que tirou a vida dos seus muitos irmãos. Então, eu não vejo uma alusão assim a uma profecia, a uma indicação messiânica ou algo do gênero, porque não o é. É uma parábola, é uma alegoria, é uma imprecação diante da maldade, porque não só os moradores de Siquém eram malignos, mas há ali sim um pecado, o pecado da omissão, o pecado da preguiça, o pecado da acomodação. Tá tudo bem, estamos vivendo em paz, não vamos mexer, não vamos piorar. Tá todo mundo em paz, mas o inimigo está trabalhando, está preparando. Os siquemitas, muito embora tivessem aceitado a escravidão como meio de sobrevivência, nunca se arrependeram. E
toda a literatura bíblica aqui, seriam aceitos como parte do povo se convertessem a fé ao Deus verdadeiro. Tá? Nunca se converteram a nada, senão ao seu Deus, aos seus cultos e ao seu modo de viver. Na primeira oportunidade, traíram aqueles que foram generosos com eles, permitindo que eles vivessem. É claro que isso não é um convite à violência, à morte, nem nada disso. O texto é um convite para o despertamento espiritual, a prestar atenção. No mundo de liberdades, nós temos como referência não a liberdade oferecida pelo mundo, mas o padrão de conduta e de liberdade proposto pelo próprio Deus, pela sua palavra. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.